Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, graça e paz. Que bom estar com você nesse domingo, dia 7 de junho do ano de 2020. O Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos permitiu que nessa manhã, mais uma vez, nos encontrássemos para o estudo da Palavra de Deus. E isso alegra o nosso coração. Que EBD abençoada, que EBD maravilhosa, que estudo maravilhoso e propício a esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos estudando hoje algo muito relevante ao cristianismo. A nossa situação atual, ela exige que nós estejamos preparados nessa área de estudo que nós vamos fazer nessa manhã de domingo. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar. O querido irmão já de posse do nosso roteiro da EBD, já teve a oportunidade de cantar, de adorar, de ler a palavra de Deus, né? E agora nós vamos passar ao nosso estudo. Lembrando que nós estamos com o plantão na igreja, com alguns irmãos, à sua disposição para aqueles queridos que desejarem ir lá fazer a sua entrega de oferta, de dízimos, e também para o celeiro, né? Quando a nossa intenção é ajudar pessoas nesse momento tão difícil da pandemia. Que Deus abençoe a você, ao seu lar, por esse ato de amor. Nesse domingo, dia 7 de junho, nós vamos estar estudando o seguinte tema: a resistência às heresias. A resistência às heresias. Por isso, se torna um assunto tão relevante para esse tempo, para esse momento que nós estamos estudando. Bom, nesse trimestre nós estamos vendo uma revista por título A Vida de Paulo, e nós estamos caminhando com esse apóstolo do Senhor, desde a sua conversão até a expansão missionária, as igrejas que ele tem plantado, que ele plantou sobre essa terra. Conhecemos coisas tão lindas, né, como a justificação, como a reconciliação, tantas coisas maravilhosas nós estamos conhecendo. Por quê? Porque nós precisamos estar preparados para o combate às heresias. Elas têm o objetivo de nos afastar do plano, do propósito do Senhor. Por isso nós precisamos estar firmes nesses conhecimentos, na doutrina que a palavra de Deus nos apresenta. Nesse momento, nosso texto básico que nós vamos ler, 1 Coríntios capítulo 2. Por favor, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2. Sabemos que a orientação da nossa revista é que nós possamos ler do versículo 6 até o versículo de número 16. Porém, eu vou estar lendo com os queridos versículos 14 a 16 de 1 Coríntios capítulo 2. Oriento. Por favor, leia todo esse texto, porque ele é maravilhoso e ele realmente fala aos nossos corações sobre esse assunto heresia. 1 Coríntios, capítulo 2, 14 a 16. Vou estar lendo primeiramente na versão NVI, que a pastora usa para o ensino, para o preparado da palavra, e depois eu vou estar lendo na versão NVT, ok? Vamos lá? Versículo 14 de 1 Coríntios 2. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém, nós temos a mente de Cristo. Texto lindo, né, queridos? E agora eu vou ler com os irmãos na versão NVT, que é a versão que eu faço as minhas devocionais, né? Já expliquei isso aos irmãos na igreja. A versão muito boa para fazer as devocionais. Estudo bíblico diário, né? Diz assim, 14 a 16 de 1 Coríntios 2, porém na versão NVT, nova versão transformadora. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus,
elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Versículo 16. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que texto lindo, que texto relevante ao nosso estudo nessa manhã. Nós sabemos, queridos, que as heresias são falsas doutrinas que são pregadas, que são anunciadas, que são ditas, para convencer as pessoas. Segundo o dicionário, heresia é a doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Queridos, em nossa lição de hoje, nós vamos conhecer uma nova característica do apóstolo Paulo. Nós sabemos que ele foi um exímio evangelista, foi um apóstolo por excelente, um implantador de igreja, e hoje nós vamos conhecê-lo como sendo um apologista. O que é um apologista? É o defensor da sua fé. Então nós vamos conhecer Paulo, esse homem de Deus, que nós estamos vendo nesses estudos das nossas lições, muito relevante, mas muito relevante a propagação do Evangelho. Paulo perde feio para Jesus Cristo. Para ninguém mais ele perde. Ele está equiparado aí aos outros apóstolos e no quesito implantação de igreja, realmente ele foi um pioneiro. Em sua pregação, a sua pregação era firme e bem definida. E ele não permitiu distorção, expressando claramente o seu entendimento bíblico. Realmente, Paulo era um homem firme, era um homem positivo, era um homem bem definido nas suas doutrinas bíblicas, por isso ele se tornou um grande apologista, aquele que defende a sua fé. E nós sabemos, queridos, que Paulo se tornou um apaixonado por Jesus, a ponto de querer sofrer, de querer morrer, para que o reino de Deus se expandisse sobre toda a terra. Então, ele, nesse propósito, nesse chamado de Deus, nessa escolha de Deus para a sua vida, se tornou um grande defensor da sua fé. Por que ele defendia a sua fé? Queridos, ele descobriu que a mensagem anunciada por Jesus era um vinho novo, como nós estudamos há um tempo atrás, um vinho novo. E a apresentação do cristianismo era algo novo e algo relevante e algo que não poderia jamais se tornar supérfluo, que poderia ficar segundo plano. Esse vinho novo, esse achado, o cristianismo, a pregação do Evangelho de Cristo. Cristianismo é viver segundo Cristo Jesus, segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo, descobrindo isso como vinho novo, ele entendeu que não era possível voltar ao judaísmo. O judaísmo, na sua essência, entregue aos pais os pais da igreja, os primeiros homens de Deus, Abraão, Moisés, era importantíssimo. Porém, a prática do judaísmo, ela não poderia ser mais permitida com o momento que o reino de Deus foi instalado, foi apresentado nessa terra. Nós, queridas quartas-feiras, estamos estudando as parábolas. Como Jesus implantou o reino de Deus nessa terra. E Paulo, conhecedor desses fatos, do que estava acontecendo com Jesus, ouvindo o que estava acontecendo com Jesus, se tornou um apaixonado pelo Evangelho, um cristão, convencido ao cristianismo. Ele sabia que não tinha mais como voltar atrás às práticas judaizantes. Vamos ver então as posições de Paulo diante de algumas dessas heresias que estavam sendo pregadas naquele momento. E hoje, queridos, sinceramente, esse estudo é muito importante para mim, muito importante para você como Igreja de Jesus, porque quantos estão aí pregando heresias
distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a Bíblia, aplicando-a a seus próprios interesses. A pessoa que prega uma heresia, o homem e a mulher que pregam uma heresia, escolhem textos bíblicos isolados que se adequam à sua necessidade, à sua vontade e distorcem a palavra de Deus. Isso é um perigo, sabe por quê? Porque hoje tem muitas e muitas pessoas sendo convencidos pela heresia e abandonando o cristianismo autêntico, abandonando a palavra de Deus. Um dos grandes perigos para cedermos, a essa heresia, nós vamos ver durante a lição, que é a falta de conhecimento bíblico, a falta de conhecimento da palavra de Deus, muitas das vezes fazem pessoas cederem a heresias. Ao invés de comparar, de ler, é por isso que a pastora sempre, tanto na EBD quanto nos cultos, quando vai ministrar, pega a sua palavra, a Bíblia, e confere se o que está sendo pregado é conforme a palavra de Deus. Se for, é para você. Se não for, rejeita, porque é heresia. Nós não queremos enganar a ninguém, mas hoje há muitos enganando muitas pessoas. Infelizmente, pessoas estão cedendo a seitas heréticas, a doutrinas heréticas, e têm se afastado de Jesus por causa disso, infelizmente. Então, o objetivo de Paulo naquela época, como apologista, era defender a sua fé. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Paulo enfrentou o problema com os judaizantes. Paulo enfrentou problema com os judaizantes. Quem são os judaizantes? Nós vamos ver isso agora. Queridos, nós sabemos que o Evangelho de Jesus, tudo que nós sabemos hoje, nasceu dentro do judaísmo. Os nossos antepassados, os homens e mulheres de Deus do passado, como eu já citei, eram judeus. E então o Evangelho do Senhor, ele nasceu dentro do judaísmo. Porém, o cristianismo, ele rompe com o judaísmo. Isso está relatado em Atos capítulo 15. Por esse motivo que eu falei anteriormente. Quando o reino de Deus ele é instalado na terra, o reino messiânico, através de Jesus, como nós estamos estudando na quarta-feira, ficou impossível, caminhar junto com o judaísmo, que pregava tantas heresias através dos fariseus, através dos saduceus, através dos escribas, que eram seitas que haviam naquela época. Então, houve uma ruptura a partir de Atos capítulo 15. E a partir dessa ruptura, em Atos capítulo 15, também surge imediatamente os judaizantes. Quem eram os judaizantes? O que eles queriam? Eles queriam convencer as pessoas e conseguir adeptos ao judaísmo. Eles estavam trabalhando para converter pessoas ao judaísmo, inclusive os gentios. Nós chamamos de prosélitos aqueles que são gentios que se converteram ao judaísmo. Então, os judaizantes eles estavam trabalhando pesado nesse quesito, que era conseguir mais adeptos, convencer mais e mais pessoas para que pudessem fazer parte do judaísmo como seita herética. Essa parte que despregava a Bíblia, despregava Jesus, e nós vamos ver daqui a pouco o que eles rejeitavam e que era mais assustador para Paulo. Fato é que Paulo atrapalhava os judaizantes. Paulo, com a pregação do cristianismo, Paulo, com o entendimento que ele teve do Evangelho de Jesus, da vida de Jesus, através de Jesus, ele atrapalhava os judaizantes. Porque os judaizantes pregavam uma seita herética, uma doutrina herética, algo falso, e Paulo pregava a palavra de Deus verdadeiramente. Então, Paulo atrapalhava, por isso ele foi tão
perseguido. Paulo atrapalhava, queridos, quando ele anunciava a salvação pela graça em Jesus e não pela lei. Isso para os judaizantes era terrível, para os judeus era terrível, porque eles criam ainda na salvação pela lei, como nós vimos como foi no Antigo Testamento. Mas a lei apontava para a graça. Era isso que os judaizantes, que os judeus não entendiam, que a lei apontava para a graça, portanto a salvação era pela graça no Jesus que viria. E Paulo pregava o evangelho de cristianismo, a salvação pela graça no Jesus que já veio. Eles não conseguiam entender esse fato de jeito nenhum. Por isso, Paulo foi tão perseguido, porque quando eles pregavam a salvação pela lei, os judaizantes, Paulo pregava a salvação pela graça e por Jesus Cristo. Paulo anunciava a justificação pela graça, que o homem só poderia se tornar justo pela graça de Jesus Cristo e não pela lei. Isso para eles era terrível. Se você ler Romanos 3, 19 a 24, lá nesse texto você vai encontrar Paulo em defesa da fé como apologeta, defendendo que a justificação era pela graça e não pela lei. Queridos, hoje ainda, infelizmente, tentam judaizar o evangelho. Tentam converter o evangelho ao judaísmo, às seitas heréticas. Por isso nós precisamos ter tanto cuidado com as heresias, com as falsas doutrinas. Fique atento. A salvação, irmãos, é só pela graça, através de Jesus, que morreu naquela cruz em nosso lugar, mas ressuscitou e vive está, e virá buscar a igreja. Essa é a doutrina verdadeira, a doutrina bíblica. Tudo aquilo que lhe for pregado fora disso, o irmão fique sabendo, é heresia, é falsa doutrina. Então, queridos, descobrimos que a doutrina verdadeira bíblica é que a salvação é só pela graça, através de Jesus, que morreu naquela cruz, em nosso lugar, no meu lugar, mas ressuscitou e vivo está. Voltará para buscar a sua igreja. O que for lhe pregado fora disso é falsa doutrina, é antibíblico, é heresia. Fuja disso. Cuidado com as falsas doutrinas. Queridos, a cruz de Cristo, a cruz é um símbolo maravilhoso, mais importante para o cristianismo. Sabia disso? A cruz é um símbolo mais lindo, a cruz vazia. Por quê? Lá que Jesus morreu no nosso lugar para nos salvar. Mas a cruz está vazia porque ele ressuscitou, ele vivo está. Por isso que a cruz é algo tão maravilhoso para o cristianismo. Não é um símbolo de vergonha, não é um símbolo de dor, mas é um símbolo de salvação, de graça, de libertação para as nossas vidas através de Jesus Cristo de Nazaré. Foi lá que Jesus morreu em nosso lugar. Foi lá que ele nos libertou. Foi lá que ele nos salvou. E a cruz vazia está, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas, infelizmente, há cristãos, pessoas que se dizem cristãos e que são cristãos, vamos lá, né? Que são inimigos da cruz. Tem vergonha desse símbolo da cruz vazia. Quer ver? Filipenses capítulo 3, e até isso Paulo ele vem assim a combater os inimigos da cruz, aqueles que se envergonham da cruz. Filipenses 3, versículo 18, diz o seguinte: Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Meu Deus, Paulo com lágrimas.
ele detecta, ele vê, ele entende que há muitos que vivem como inimigo da cruz. Nós não podemos, queridos, sermos inimigos da cruz. E há muitos que são inimigos da cruz, que não valorizam aquele ato que Jesus fez na cruz do Calvário. Se Paulo combateu os judaizantes porque eles queriam pregar a salvação pela lei, anunciar que a justificação era só pela lei, não pela graça, negavam que Jesus Cristo havia morrido naquela cruz, negam ainda que Jesus Cristo morreu naquela cruz em nosso lugar. Nós vamos ver, em segundo lugar, outra seita herética que Paulo precisou combater, que foi o gnosticismo. Em segundo lugar, nós vamos conhecer o gnosticismo. Paulo, sendo apologeta, sendo apologista, defendendo a sua fé contra os gnósticos. Queridos, Paulo combateu os judaizantes e Paulo também combateu os gnósticos. O gnosticismo era uma seita esotérica, o sol já vem nos visitar, viu? O gnosticismo era uma seita esotérica que pregava a salvação através do conhecimento. Veja só aí já é heresia. Tirou o foco de Jesus e botou o foco em outra coisa, o conhecimento ele é importantíssimo. E também o conhecimento da palavra de Deus. Porém, não salva. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Nós podemos citar em Atos capítulo 8, Simão, né, o mago. Lá em Atos capítulo 8 está o relato de Simão, o mago. Ele era um gnóstico. Nós podemos citar ele como exemplo. O gnóstico, ele vivia na prática do ocultismo, de coisas secretas. E ele pregava isso, que a salvação era através de um conhecimento secreto, né? Lembra alguma coisa hoje em dia, né? Que há muito segredo. Queridos, nós não podemos compreender isso. Não há secreto, há um mistério revelado. E esse mistério revelado está na palavra de Deus, que mostra da onde a salvação vem, e a salvação vem de Jesus. Entre as muitas heresias, os gnósticos negavam a morte de Cristo na cruz. Veja bem, negavam a cruz. Nós não vimos os inimigos da cruz? Negavam a morte de Cristo na cruz e negavam também a sua ressurreição. Negavam a cruz e negavam a sua ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo afirma que Cristo morreu naquela cruz e que ele ressuscitou. E ele afirma ainda mais, que nós ressuscitaremos também com Cristo quando Jesus vier nos buscar. E ainda hoje, queridos, muitos negam. Muitos negam que Jesus morreu naquela cruz. E nega também que ele ressuscitou. Negam negando, eu não acredito, e negam quando não aceitam, não recebem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Estão sendo convencidos pelo gnosticismo. Infelizmente, a crer que Jesus não existe. Eu não creio em Deus. Eu creio em Deus. Quantos afirmam assim? Eu creio em Deus. Os judeus também criam. Os gnósticos também criam. Eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Meu Deus, que heresia. Jesus, o mistério de Deus revelado, morreu naquela cruz em nosso lugar, no meu lugar, para nos salvar. A salvação é somente pela graça. Eu preciso crer nisso. Se eu não creio, queridos, infelizmente, eu estou negando a cruz de Cristo. Concluindo a minha fala, nesse domingo, né, maravilhoso, dia 7, que o sol já veio nos visitar, eu quero te dizer o seguinte: hoje, nesse tempo que nós estamos, as heresias estão muito fortes, estão bombardeando a população mundial, pregando doutrinas falsas, anunciando que Jesus não veio, que Jesus não existiu, que ele apenas foi um homem bom, passou por essa terra, mas ele não é o Filho de Deus, pregando o contrário a Jesus Cristo, pregando heresias. E geralmente, querido, aqueles que pregam heresias, falsas doutrinas, colocando foco em homens,
ao invés de Jesus. Muitos estão com suas igrejas cheias, pregando a prosperidade, pregando a cura a todo custo, tudo isso contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como diz o livro de Provérbios, assim que você tiver a oportunidade, ela veio para nos trazer sabedoria, e como também diz esse texto de 1 Coríntios, capítulo 2, sabedoria que não vem de homens, mas vem de Deus. Então nós precisamos estar atentos a essas heresias que estão sendo pregadas. Queridos, qual é o antídoto? Qual é o remédio? Qual é a vacina, já que estamos nesse tempo? Qual é a vacina contra as heresias? Eu encerro a minha fala dizendo isso. Qual é o antídoto? Um cristianismo forte. O cristianismo, Cristo no centro, Cristo sendo a razão do nosso viver, Cristo sendo o nosso foco principal. Os textos bíblicos que falam de Jesus Cristo, da sua obra, precisam ser muito fortes em nós. A nossa fé, a nossa confiança e a nossa certeza. E a nossa mente nós entendemos tudo que for pregado contra isso é uma heresia. É uma heresia terrível para me afastar do Evangelho. Salvação só pela graça, através de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz em nosso lugar, mas ressuscitou, vivo está, ao terceiro dia ele ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Eu preciso crer isso. Qualquer coisa fora disso que nos for anunciada é heresia. Bom, nós temos um antídoto, um cristianismo forte. Mas quem pode nos ajudar? Quem pode nos ajudar a tomar essa vacina, a tomar esse antídoto? E muitas das vezes precisamos tomar diariamente em defesa da nossa fé, como o apóstolo Paulo, um apologista, nós também assim sermos. O nosso aliado, querido, é o Espírito Santo de Deus. O nosso verdadeiro aliado é o Espírito Santo de Deus, ele que nos convence. É isso que o nosso texto básico diz, que o irmão vai ler 1 Coríntios capítulo 2, do 6 ao 16, o irmão vai ver isso com muita certeza. E o texto que nós lemos, do capítulo 14 ao 16, eu vou relembrar. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura. Vou repetir. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-la, pois elas são discernidas espiritualmente. Elas são avaliadas, discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O único que conhece a mente do Senhor é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, como os versículos anteriores afirmaram, desse 1 Coríntios 2. O único que discerne a mente de Deus é o Espírito Santo. E o único que pode explicar a mente de Deus para nós é o Espírito Santo. E Paulo afirma, nós temos a mente de Cristo. Sejamos convencidos pelo Espírito Santo todos os dias. Ele é nosso aliado. Só Ele pode nos explicar. Só Ele pode nos fazer entender a palavra com verdade. Só Ele pode formar em nós um cristianismo forte, um cristianismo autêntico. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque é um discernimento espiritual. Quem não tem o Espírito não consegue discernir. Acha que tudo que nós estamos falando é loucura. Jesus veio nada, Jesus morreu naquela cruz nada. No meu lugar piorou. Eu já sou uma pessoa tão boa. Eu não preciso de Jesus para ser salvo. Esses são os que não discernem no Espírito. Eu creio em Deus, está muito bom. Queridos, que o Espírito Santo convencedor faça morada em meu coração e no teu coração, formando em nós um cristianismo forte, autêntico, a tal ponto que nós jamais sejamos convencidos por heresias a abandonar o Evangelho verdadeiro. Você é um apologista, um defensor
da sua fé, como o apóstolo Paulo assim o foi. Deus abençoe a você, a sua família, e até logo mais, 19 horas, que nós vamos estar aqui cultuando ao Senhor nesse domingo maravilhoso. Jesus guarde o seu coração e a sua mente. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. See